Vamos lá, pessoal. Bom dia. Vamos retomar então aqui a nossa aula, agora fazendo um exercício prático de interpretação de texto. Então, primeiro nós vamos tentar entender os dois versículos que estão lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eles estão na tela para você ver. E nós vamos fazer uma leitura rápida e vamos tentar entender esse versículo lendo só esse versículo. Essa explicação vai ser um pouquinho debochada, você não se ofenda com isso, mas ela eu vou querer dar ênfase aqui na leitura e no tipo de interpretação para tentar ilustrar para vocês como não fazer a interpretação do texto bíblico, tá bom? Que é ler partes pequenas onde você corre o risco de selecionar um ou dois ou três versículos que fora do contexto geral do capítulo que você está lendo, ou do parágrafo, ou daquela seção já pré-selecionada ali na Bíblia, né? Você quando está lendo um capítulo um pouco maior, às vezes o capítulo tem duas, três divisões que foram colocadas ali com algum título para ficar um pouco mais fácil de você entender o que está sendo falado. Mas mesmo assim, dentro de uma divisão dessa, se você pegar versículos isolados, você pode fugir totalmente do real significado daqueles versículos, porque você vai estar tirando aqueles versículos do contexto maior do que foi escrito ali pelo autor bíblico. Então, vamos ler aqui o versículo 15 e 16 e vamos fazer a interpretação errada desses dois versículos. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que será que está escrito aqui? Bom, o que o leitor imaturo vai fazer para tentar entender o texto? Ele vai procurar alguma palavra que seja uma palavra de impacto, que ele já conheça e que tenha alguma conotação, algum sentido espiritual. No caso do nosso texto aqui, a palavra mais forte é a palavra salvação. Olha a palavra aqui, salvação. E aí ele vai tentar entender o texto em função dessa palavra, como se o texto todo tivesse sido construído para tentar explicar salvação. Então, vamos lá. Olha como é que ele pensa geralmente. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ele pensa assim, realmente, Deus é muito paciente comigo, porque Ele quer me salvar e eu preciso fazer algumas coisas certas para poder ser salvo. Essas são ideias pré-concebidas que ele tem a respeito de salvação. E ele está olhando aqui, está vendo, paciência de nosso Senhor e salvação. Aí ele continua a leitura. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Aí ele lembra que ele já leu algumas coisas em algum lugar, que ele acha que foi Paulo que escreveu, e ele lembra que Paulo falava também de salvação. Então ele está achando que os textos que estão sendo citados aqui, que foram escritos por Paulo, falavam de salvação. Aí ele continua a leitura. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. É isso mesmo. Eu já li outras coisas que Paulo escreveu de salvação. Devo estar certo na minha interpretação. Suas coisas contêm algumas coisas difíceis de entender. É isso mesmo. Realmente eu leio as coisas sobre salvação e acho muito difícil de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Ixi, agora complicou. E porque realmente eu acho difícil, e aqui o texto está falando que eu sou ignorante, que eu sou instável e que estou torcendo as escrituras. Começou a ficar complicado para o meu lado.
como também o fazem com as demais escrituras. Realmente, eu tenho muita dificuldade de entender tudo que eu leio. Para a própria destruição deles. Ai, meu Deus do céu, vou perder a salvação porque eu não sei ler a Bíblia. Irmãos, essa é uma tentativa de interpretação totalmente errada, totalmente equivocada. A pessoa tentou entender o texto totalmente à parte do contexto em que ele foi escrito. A pessoa não está levando em conta o livro, ela não está levando em conta a posição do livro nas escrituras, ela não está levando em conta a data que esse livro foi escrito e onde ele está dentro daquela linha da história de Deus com os homens, a história da redenção. Ela não está levando em conta a qual aliança está contida, esse livro está contido em qual aliança. Ela não está levando em conta qual que é o assunto que a carta está tratando, não está levando em conta qual que é o assunto que esse capítulo inteiro está tratando, não percebeu ainda qual que é o assunto e as ênfases que estão sendo dadas no capítulo. Enfim, ela não está usando absolutamente nenhum conceito, nenhuma técnica, nenhuma regra de interpretação de texto. Ela simplesmente está pegando 2 versículos, e aí ela até fez oração, pedindo para o Senhor dar discernimento para ela, e ela fez a oração, e aí ela leu do jeito dela, de um jeito totalmente errado, totalmente equivocado, e tentou adivinhar o que o texto quer dizer, com base no conhecimento que ela já tinha, que na verdade é um conhecimento muito precário e que já era carregado de muitas dúvidas. E ela pegou uma palavrinha aqui e tentou adivinhar o que o texto quer dizer, e fez associações das frases do texto com outras coisas ou outras dúvidas que ela tinha, e acabou indo por uma direção totalmente diferente do que de fato o texto fala, e se perdeu e ficou com mais dúvidas ainda, não cresceu, não se edificou, não amadureceu, tá bom? Então esse é o jeito errado de fazer a leitura. Eu vou interromper esse vídeo agora para abrir uma tela maior, e nesse próximo vídeo você vai ver como fazer a leitura correta.